Artigo 88. Todo pedido que possa originar processo de extradição em face de Estado estrangeiro deverá ser encaminhado ao órgão competente do Poder Executivo diretamente pelo órgão do Poder Judiciário responsável pela decisão ou pelo processo penal que a fundamenta. Parágrafo 1º. Compete ao órgão do Poder Executivo o papel de orientação, de informação e de avaliação dos elementos formais de admissibilidade dos processos preparatórios para encaminhamento ao Estado requerido. Parágrafo 2º. Compete aos órgãos do sistema de justiça vinculados ao processo penal gerador de pedido de extradição a apresentação de todos os documentos, manifestações e demais elementos necessários para o processamento do pedido, inclusive suas traduções oficiais. Parágrafo 3º. O pedido deverá ser instruído com cópia autêntica ou com o original da sentença condenatória ou da decisão penal proferida, conterá indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato criminoso e a identidade do extraditando e será acompanhado de cópia dos textos legais sobre o crime, a competência, a pena e a prescrição. Parágrafo 4º. O encaminhamento do pedido de extradição ao órgão competente do Poder Executivo confere autenticidade aos documentos. Artigo 89. O pedido de extradição originado de Estado estrangeiro será recebido pelo órgão competente do Poder Executivo e, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta lei ou em tratado, encaminhado à autoridade judiciária competente. Parágrafo único. Não preenchidos os pressupostos referidos no caput, o pedido será arquivado mediante decisão fundamentada, sem prejuízo da possibilidade de renovação do pedido, devidamente instruído, uma vez superado o óbice apontado. Artigo 90. Nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e procedência, não cabendo recurso da decisão. Artigo 91. Ao receber o pedido, o relator designará dia e hora para o interrogatório do extraditando, conforme o caso, nomeará curador ou advogado, se não o tiver. Parágrafo 1º. A defesa, a ser apresentada no prazo de 10 dias contado da data do interrogatório, versará sobre a identidade da pessoa reclamada defeito de forma de documento apresentado ou ilegalidade da extradição. Parágrafo 2º. Não estando o processo devidamente instruído, o tribunal, a requerimento do órgão do Ministério Público Federal correspondente, poderá converter o julgamento em diligência para suprir a falta. Parágrafo 3º. Para suprir a falta referida no parágrafo 2º, o Ministério Público Federal terá prazo improrrogável de 60 dias, após o qual o pedido será julgado independentemente da diligência. Parágrafo 4º. Prazo referido no parágrafo 3º será contado da data de notificação à missão diplomática do Estado requerente. Artigo 92. Julgada procedente a extradição e autorizada a entrega pelo órgão competente do Poder Executivo, será o ato comunicado por via diplomática ao Estado requerente, que, no prazo de 60 dias da comunicação, deverá retirar o extraditando do território nacional. Artigo 93. Se o Estado requerente não retirar o extraditando do território nacional no prazo previsto no artigo 92, será ele posto em liberdade, sem prejuízo de outras medidas aplicáveis. Artigo 94. Negada a extradição em fase judicial, não se admitirá novo pedido baseado no mesmo fato. Artigo 95. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada. Parágrafo 1º. A entrega do extraditando será igualmente adiada se a efetivação da medida puser em risco sua vida em virtude de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial. Parágrafo 2º. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por infração de menor potencial ofensivo, a entrega poderá ser imediatamente efetivada. Artigo 96. Não será efetivada a entrega do extraditando sem que o Estado requerente assuma o compromisso de em não submeter o extraditando à prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição e computar o tempo da prisão que, no Brasil, foi imposta por força da extradição, e de comutar a pena corporal, perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade, respeitado o limite máximo de cumprimento de 30 anos. E não entregar o extraditando, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame. V. Não considerar qualquer motivo político para agravar a pena, e V. Não submeter o extraditando a tortura ou a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Artigo 97. A entrega do extraditando, de acordo com as leis brasileiras e respeitado o direito de terceiro, será feita com os objetos e instrumentos do crime encontrados em seu poder. Parágrafo único. Os objetos e instrumentos referidos neste artigo poderão ser entregues independentemente da entrega do extraditando. Artigo 98. O extraditando que, depois de entregue ao Estado requerente, escapar à ação da Justiça e humilhar-se no Brasil, ou por ele transitar, será detido mediante pedido feito diretamente por via diplomática pelo Interpol e novamente entregue, sem outras formalidades. Artigo 99. Salvo motivo de ordem pública, poderá ser permitido, pelo órgão competente do Poder Executivo, o trânsito no território nacional de pessoa extraditada por Estado estrangeiro, bem como da respectiva guarda, mediante apresentação de documento comprobatório de concessão da medida. Seção D. Da transferência de execução da pena. Artigo 100. Nas hipóteses em que couber solicitação de extradição executória, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência de execução da pena, desde que observado o princípio do nubis in idem. Parágrafo único.
sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, a transferência de execução da pena será possível quando preenchidos os seguintes requisitos. E o condenado em território estrangeiro for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no Brasil. E a sentença tiver transitado em julgado. E a duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir for de, pelo menos, 1 ano, na data de apresentação do pedido ao estado da condenação. E o fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambas as partes, e houver tratado ou promessa de reciprocidade. Artigo 101. O pedido de transferência de execução da pena de estado estrangeiro será requerido por via diplomática ou por via de autoridades centrais. Parágrafo 1º. O pedido será recebido pelo órgão competente do Poder Executivo e, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta lei ou em tratado, encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça para decisão quanto à homologação. Parágrafo 2º. Não preenchidos os pressupostos referidos no parágrafo 1º, o pedido será arquivado mediante decisão fundamentada, sem prejuízo da possibilidade de renovação do pedido, devidamente instruído, uma vez superado o óbice apontado. Artigo 102. A forma do pedido de transferência de execução da pena e seu processamento serão definidos em regulamento. Parágrafo único. Nos casos previstos nesta seção, a execução penal será de competência da Justiça Federal. Seção ID. Da transferência de pessoa condenada. Artigo 103. A transferência de pessoa condenada poderá ser concedida quando o pedido se fundamentar em tratado ou houver promessa de reciprocidade. Parágrafo 1º. O condenado no território nacional poderá ser transferido para seu país de nacionalidade ou país em que tiver residência habitual ou vínculo pessoal, desde que expresse interesse nesse sentido, a fim de cumprir pena a ele imposta pelo Estado brasileiro por sentença transitada em julgado. Parágrafo 2º. A transferência de pessoa condenada no Brasil pode ser concedida juntamente com a aplicação de medida de impedimento de reingresso em território nacional, na forma de regulamento. Artigo 104. A transferência de pessoa condenada será possível quando preenchidos os seguintes requisitos. E o condenado no território de uma das partes for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no território da outra parte que justifique a transferência, de a sentença tiver transitado em julgado. E a duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir for de, pelo menos, 1 ano, na data de apresentação do pedido ao estado da condenação. E o fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambos os estados. E houver manifestação de vontade do condenado ou, quando for o caso, de seu representante e houver concordância de ambos os estados. Artigo 105. A forma do pedido de transferência de pessoa condenada e seu processamento serão definidos em regulamento. Parágrafo 1º. Nos casos previstos nesta seção, a execução penal será de competência da Justiça Federal. Parágrafo 2º. Não se procederá à transferência quando inadmitida a extradição. Parágrafo 3º. Vetado. Capítulo 9. DAS Infrações e DAS Penalidades Administrativas. Artigo 106. Regulamento disporá sobre o procedimento de apuração das infrações administrativas e seu processamento e sobre a fixação e a atualização das multas, em observância ao disposto nesta lei. Artigo 107. As infrações administrativas previstas neste capítulo serão apuradas em processo administrativo próprio, assegurados o contraditório e a ampla defesa e observadas as disposições desta lei. Parágrafo 1º. O cometimento simultâneo de 2 ou mais infrações importará acumulação das sanções cabíveis, respeitados os limites estabelecidos nos incisos V e V do artigo 108. Parágrafo 2º. A multa atribuída por dia de atraso ou por excesso de permanência poderá ser convertida em redução equivalente do período de autorização de estada para o visto de visita, em caso de nova entrada no país. Artigo 108. O valor das multas tratadas neste capítulo considerará, e as hipóteses individualizadas nesta lei, de a condição econômica do infrator, a reincidência e a gravidade da infração, e de atualização periódica conforme estabelecido em regulamento, e o valor mínimo individualizável de R$ 100, R$ 100. Vê o valor mínimo de R$ 100, R$ 100 e o máximo de R$ 10.000, R$ 10.000 para infrações cometidas por pessoa física. Vê o valor mínimo de R$ 1.000, R$ 1.000 e o máximo de R$ 1.000.000 ou R$ 1.000.000 para infrações cometidas por pessoa jurídica, por ato infracional. Artigo 109. Constitui infração, sujeitando o infrator às seguintes sanções, e entrar em território nacional sem estar autorizado. Sanção, deportação, caso não saia do país ou não regularize a situação migratória no prazo fixado. E permanecer em território nacional depois de esgotado o prazo legal da documentação migratória. Sanção, multa por dia de excesso e deportação, caso não saia do país ou não regularize a situação migratória no prazo fixado. E deixar de se registrar, dentro do prazo de 90 dias do ingresso no país, quando for obrigatória a identificação civil. Sanção, multa. E deixar o imigrante de se registrar, para efeito de autorização de residência, dentro do prazo de 30 dias, quando orientado a fazê-lo pelo órgão competente, sanção, multa por dia de atraso. De transportar para o Brasil pessoa que esteja sem documentação migratória regular, sanção, multa por pessoa transportada.
Vi deixar a empresa transportadora de atender a compromisso de manutenção da estada ou de promoção da saída do território nacional de quem tenha sido autorizado a ingresso condicional no Brasil por não possuir a devida documentação migratória, sanção, multa. V de furtar-se ao controle migratório, na entrada ou saída do território nacional, sanção, multa. Artigo 110. As penalidades aplicadas serão objeto de pedido de reconsideração e de recurso, nos termos de regulamento. Parágrafo único. Serão respeitados o contraditório, a ampla defesa e a garantia de recurso, assim como a situação de hipossuficiência do migrante ou do visitante. Capítulo 10º. Disposições finais e transitórias. Artigo 111. Esta lei não prejudica direitos e obrigações estabelecidos por tratados vigentes no Brasil, que sejam mais benéficos ao migrante e ao visitante, em particular os tratados firmados no âmbito do Mercosul. Artigo 112. As autoridades brasileiras serão tolerantes quanto ao uso do idioma do residente fronteiriço e do imigrante quando eles se dirigirem a órgãos ou repartições públicas para reclamar ou reivindicar os direitos decorrentes desta lei. Artigo 113. As taxas e emolumentos consulares são fixados em conformidade com a tabela anexa a esta lei. Parágrafo 1º. Os valores das taxas e emolumentos consulares poderão ser ajustados pelo órgão competente da Administração Pública Federal, de forma a preservar o interesse nacional ou a assegurar a reciprocidade de tratamento. Parágrafo 2º. Não serão cobrados emolumentos consulares pela concessão de e vistos diplomáticos, oficiais e de cortesia e de vistos em passaportes diplomáticos, oficiais ou de serviço, ou equivalentes, mediante reciprocidade de tratamento a titulares de documento de viagem similar brasileiro. Parágrafo 3º. Não serão cobrados taxas e emolumentos consulares pela concessão de vistos ou para a obtenção de documentos para regularização migratória aos integrantes de grupos vulneráveis e indivíduos em condição de hipossuficiência econômica. Parágrafo 4º. Vetado. Artigo 114. Regulamento poderá estabelecer competência para órgãos do Poder Executivo disciplinar em aspectos específicos desta lei. Artigo 115. O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 232-A. Promoção de migração ilegal. Artigo 232-A. Promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro, pena reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1 dividido por 6 1/6, a 1 dividido por 3 1/3, se o crime é cometido com violência ou de a vítima é submetida a condição desumana ou degradante. Parágrafo 3º. A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas. Artigo 116. Vetado. Artigo 117. O documento conhecido por Registro Nacional de Estrangeiro passa a ser denominado Registro Nacional Migratório. Artigo 118. Vetado. Artigo 119. O visto emitido até a data de entrada em vigor desta lei poderá ser utilizado até a data prevista de expiração de sua validade, podendo ser transformado ou ter seu prazo de estada prorrogado, nos termos de regulamento. Artigo 120. A Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia terá a finalidade de coordenar e articular ações setoriais implementadas pelo Poder Executivo Federal em regime de cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, com participação de organizações da sociedade civil, organismos internacionais e entidades privadas, conforme regulamento. Parágrafo 1º. O ato normativo do Poder Executivo Federal poderá definir os objetivos, a organização e a estratégia de coordenação da Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia. Parágrafo 2º. O ato normativo do Poder Executivo Federal poderá estabelecer planos nacionais e outros instrumentos para a efetivação dos objetivos desta lei e a coordenação entre órgãos e colegiados setoriais. Parágrafo 3º. Com vistas à formulação de políticas públicas, deverá ser produzida informação quantitativa e qualitativa, de forma sistemática, sobre os migrantes, com a criação de banco de dados. Artigo 121. Na aplicação desta lei, devem ser observadas as disposições da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, nas situações que envolvam refugiados e solicitantes de refúgio. Artigo 122. A aplicação desta lei não impede o tratamento mais favorável assegurado por tratado em que a República Federativa do Brasil seja parte. Artigo 123. Ninguém será privado de sua liberdade por razões migratórias, exceto nos casos previstos nesta lei.